E aí, gurizada? Essa é a correção das atividades da aula 3 a respeito de conversão entre medidas. Eu tomei a decisão de não fazer a correção do exercício 1 e 2, tanto porque eles são exercícios com bastante alíneas, com bastante letras, né? E fora que todos os exercícios até o 11, eles vão aplicar a mesma técnica que a técnica de regra de 3 para conversão entre medidas. Então, acredito que se vocês cometeram algum erro na 1 ou na 2, o próprio gabarito já mostra isso para vocês, né? Se vocês acertaram ou não. Mas eu vou salientar bastante como é que se faz essa técnica, os cuidados que tem que ter ao longo da correção da 3 em diante. Eu também não vou corrigir a 9 e a 11, por questão de tempo também, para o vídeo não ficar tão longo. Assim ele já vai talvez ficar um pouco longo. Então são essas decisões que eu tomei, então não espere a correção da 1 e da 2, e da 9 e da 11, pelo menos não nesse vídeo, tá? Então o número 3 dizia o seguinte: as polegadas de um televisor é a medida da diagonal de sua tela, nesta unidade de medida. Então a 3, ele está explicando que quando tem uma TV, as polegadas dela é essa medida aqui em polegadas. E dele pergunta, ou melhor pede, calcula a diagonal de um televisor 40 polegadas em centímetro. Então, se essa medida de um televisor é de 40 polegadas, qual é que é essa medida em centímetros? Então, vamos lá. Pela regra de 3, a gente tem que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Essa primeira linha, ela sempre sai ou de alguma tabela de conversão como a nossa, aquele arquivo EUC, tá? Pode vir de outro lugar, tá? Mas essa primeira linha sempre é a equivalência entre as unidades que é necessária a conversão. Que nem aqui a polegada e centímetro, então eu uso na primeira linha da regra de 3 uma equivalência entre as duas. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, ok? Poderia ser 1 centímetro igual a tanto, não importa. Mas a primeira linha tem que ser essa equivalência. A segunda linha vai ser a da necessidade de conversão. 40 polegadas. Quanto é em centímetro? Erro comum. Eu trocar a posição dessa segunda linha. Eu escrever 1 polegada, 2,54 centímetros e botar 40 aqui. Então, não pode. Polegada embaixo de polegada, centímetro embaixo de centímetro. A minha interrogação é centímetro. Então, cuidado. Digamos que eu quisesse em metro e tivesse que fazer uma segunda conversão. Eu tenho que me ligar que esse x vai dar em centímetro. Não é porque eu quero centímetro que esse x vai ser centímetro. Tá? O x vai ter a unidade do cara que está em cima dele. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a multiplicação dos valores que estão perto dividido pelo valor que está longe. Aqui a gente vai ter polegada vezes centímetro dividido por polegada. Aqui mais uma demonstração de por que a unidade é centímetro. A polegada desse cara dividido pelo 1 polegada desse cara aqui vão se cancelar, né? Vai ficar só 1 e vai sobrar o centímetro. Eu não vou fazer mais isso aqui, só estou demonstrando que isso sempre acontece na regra de 3, tá? De uma forma ou de outra. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 101,6 centímetros. E essa, então, é a resposta da 3. Ok? Pausa em vídeo se necessário. Vamos para 4. Uma bactéria tem medida média entre 0,2 e 1,5 micrômetro. Então, a medida dela varia de 0,2 até 1,5 micrômetro. Se 1 angstrom equivale a 10 na menos 10 metros, que é outra informação, 1 angstrom equivale a 10 na menos 10 metro.
Calcule a faixa de tamanho médio de bactérias em angstrom. Então, a gente tem a medida de do tamanho médio de uma bactéria, que varia entre 0,2 micrômetro e 1,5, fica nessa faixa. A gente precisa calcular esses dois valores e expressar o resultado, que nem assim, só que em angstrom. Então, a gente precisa converter essa medida nessa. Aqui vai ser necessário duas conversões, possivelmente, tá? A primeira que eu recomendo é a gente tira o múltiplo do micro, bota a potência de 10 respectiva, e depois transforma para ter esse 10 na menos 10 aqui. Tá? Vamos tentar fazer isso então. A gente tem 0,2, ou melhor, vamos fazer tudo por regra de 3, para a gente aplicar bem essa técnica aqui. Até minha previsão era para trabalhar só com regra de 3. Para a gente fazer de outra maneira. Na última aula a gente já fez essas coisas de tirar o prefixo, né, e transformar. Vamos aplicar agora a sua regra de 3, então. 1 angstrom equivale a 10 na menos 10 metro. Então, os nossos 0,2 vezes 10 na menos 6, então aqui eu tiro o prefixo e boto 10 na menos 6. Eu só não vou fazer a mudança de vírgula aqui, tá? Vai ser x. Então, veja que aqui é 0,2 micrômetro. Lembra que o micro é 10 na menos 6. Então, o meu x vai ser igual à multiplicação dos valores que estão perto. Então, 1 vezes 0,2 vezes 10 na menos 6, dividido por 10 elevado a menos 10. Tu pode usar regras que você viu no fundamental, com divisão e multiplicação de potências de mesma base, ou tu pode colocar na calculadora. Tá? Eu mostro na apostila como é que digitar, tá, essas potências de 10 na calculadora. Então, confira lá. O resultado disso vai ser 0,2 vezes 10 na 4, ou 2 vezes 10 na 3, ou, que dá no mesmo, 2.000 angstrom. E aqui tem um erro, tá? No meu gabarito, se eu não me engano, lá está 20.000. Então, corrijam lá, é 2.000 a resposta. Vamos então para outra medida. Uma das medidas, 0,2 micrômetro, então em angstrom fica 2.000. Vamos para a segunda medida. Segunda medida é 1,5. O cálculo a gente vê que vai dar o mesmo, né? Ou vai ser muito similar. Isso vai me dar 1,5 vezes 10 na 4, ou que é o mesmo, 15.000 angstrom. Então, minha resposta vai ser 2.000 a 15.000 angstrom. Aqui também tinha um erro lá no exercício, tá? Se não me engano, estava de 200 a 150, ou eu sei que estava errado. Então, só confiram lá a resposta de 2.000 a 15.000 angstrom. A resposta é correta, ok? Tem um erro lá no gabarito. Vamos para número 5, então. Pausa se necessário. Vamos para o número 5. Número 5 diz o seguinte. Calcule um terreno, ou melhor, um terreno de 5 hectares será dividido em diversos terrenos de 250 metros quadrados. Quantos terrenos poderão ser obtidos com a divisão? No número 5, eu tenho uma área de terra que vai ser fatiada em vários terrenos. Essa área de terra maior tem 5 hectares e cada terreninho tem 250 metros quadrados. Pergunta, então, quantos terrenos, né? Qual é o número N de terrenos que vai ser possível fazer isso. Para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai precisar dividir essa área de terra
pela medida dos terrenos, que vai ter dos terrenos. Só que a gente não pode fazer divisão com unidades diferentes. A gente precisa primeiro converter ou isso em hectare ou isso em metro quadrado. A gente vai optar por fazer essa conversão aqui para metro quadrado. Ok? Já adianto que a resposta também tem um erro. Tá? Um erro bem grosseiro. Eu não sei com que pressa eu fiz o gabarito que deu esse erro aqui na 5. Tá? Mas vai dar diferente também aqui a resposta. Vamos lá então. Primeira coisa então que a gente vai fazer é converter a medida do terreno em metro quadrado. Ou melhor, da área de terra maior em metro quadrado. Então a gente vai ter que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Lembrando, a primeira linha sai de arquivos, de tabelas de conversão, tá? Então 5 hectare, x, não vou montar o cálculo, é fácil ver, que se 1 é 10, 5 é 50 mil metros quadrados. Agora, segundo passo é de dividir esse valor pela medida de cada terreno. Então, a gente vai pegar esses 50 mil e dividir pelos 250. A gente vai acabar obtendo 200 terrenos. Tá? Então, cuidado, no gabarito também está diferente lá. Tá? Pelo menos em PDF, no arquivo online eu já corrigi isso. Essa era a número 5, então. Uma área de terra com certa medida vai ser rachada em terrenos com essa medida, quantos terrenos cabem ali dentro. Esse é o raciocínio. Primeiro deixo as duas medidas com a mesma unidade de medida, daí para depois eu poder fazer a divisão. Então vamos para número 6. Número 6 diz o seguinte: a pressão normal usada em pneus de veículo de passeio é de 30 psi. Então, a pressão de pneus é de 30 psi. Se a pressão que um ser humano médio faz sobre o solo com os pés no chão é de 5.720 pascal, então aqui tem outra pressão, pressão de uma pessoa, 5.720 pascal. Calcula quantas vezes a pressão interna dos pneus é maior que a pressão exercida por uma pessoa. Dica: para saber quantas vezes um valor é maior que o outro, basta dividir o maior pelo menor. Tá? Então anota isso para tu não esquecer, porque eu não vou lembrar outras vezes. Tá? Então o que ele quer saber, em outras palavras, é quanto dá a divisão da pressão do pneu pela da pessoa, porque isso vai me dar quantas vezes a pressão do pneu é maior que a da pessoa. Porém, como na 5, eu não posso botar na divisão medidas com unidade de medida diferente. Até que tem o PSI e Pascal, preciso transformar ou esse para PSI ou esse para Pascal. Então eu estou tomando a decisão de transformar esse para Pascal. Tá? Então a gente tem que 1 PSI equivale a 6,894 quilopascal, segundo está lá na nossa tabela. Como a gente sabe, o quilo é vezes 10 na 3. Então a gente pode reescrever. É que me caiu a câmera aqui. A gente pode reescrever essa medida aqui um momento.
pode escrever essa medida como vezes 10 na 3 Pascal. E se a gente fazer essa multiplicação, a gente vai ter, em vez de 6, a gente vai ter 6.894 Pascal. Tá? Lógico que a gente poderia pular também direto do quilo para 6.000, né? Porque o quilo significa 1.000. Só fizemos o passo a passo para procurar ser mais claro. Então, 1 PSI, 6.894 Pascal. Agora sim, eu posso ir direto de 30 PSI para quantos pascals isso equivale. Isso vai dar 30 vezes 6.894. Não vou dividir por 1. Tá? Isso vai me dar a medida de 206.820 Pascal. Agora, basta eu pegar essa medida, que é a pressão do pneu, né? 30 PSI, isso aqui é a pressão do pneu, e dividir essa medida pela pressão da pessoa. Só vou obter um pouco mais de espaço aqui, pausa se necessário. Então, a pressão do pneu 206.820, divido isso por 5.720. Dá aproximadamente 36. 36 o quê? Não tem medida. E como aqui era Pascal e aqui Pascal, fica sem medida. Isso aqui significa que essa pressão de 30 PSI é 36 vezes maior, aproximadamente, que essa pressão aí em Pascal. Ok? Então, isso foi o exercício 6. Vamos para o exercício 7. O exercício 7 diz o seguinte: calcula a rapidez em km por hora do atual protótipo de caça mais rápido do mundo. Ao menos era o ano passado, talvez tenha outro. O X-15. X-15, gente, o 15 não é uma medida, tá? É só o nome do avião, tudo bem? Não use isso em cálculo. E a velocidade que atinge esse avião é de Mach 5,89. Então, a velocidade do avião é de 5,89 Mach. Isso se escreve geralmente na frente, tá? Mas vamos botar aqui atrás só para ficar parecido com as outras medidas. Então, a gente tem 5,89 Mach. E o que ele quer saber é essa medida aqui em km por hora. Se a gente vai lá na nossa tabela de conversão, a gente vai ver que Mach 1 equivale a 1234,8 km por hora. Então, o 5,89 Mach do avião, x. Vê que o x vai ser simplesmente a multiplicação de 5,89 por 1.234,8. Isso vai dar a nossa medida da velocidade em km por hora. Esse produto dá aproximadamente 7.273 km por hora. Certo? Vamos para a correção do exercício 8, então, que é um pouquinho mais longo, precisa de uma estratégia um pouco mais elaborada. Pausa, então, se necessário. Volte o vídeo também, né? Você pode sempre mexer também na velocidade do vídeo. Bote talvez 0.75 ou 0.5, se tu acha que está muito rápido. É uma vantagem de assistir vídeo aula, né? Pode regular a velocidade de reprodução do vídeo. Número 8 diz assim, então: a energia química armazenada, entre aspas, num copo de leite, que é 200 ml, é de 118 kcal. Suponha que a energia do leite pudesse ser transformada completamente em eletricidade. Quantos litros de leite mensais seriam necessários para abastecer uma casa com consumo anual de 2.400 kWh? Então aqui tem bastante informação. Vamos procurar organizar elas.
Então aqui a gente tem que um copo de leite tem 200 ml. E esses 200 ml equivalem em energia a 118 quilocalorias. A gente tem aqui que uma casa equivale ao consumo de 2.400 kWh, só que em um ano. Toda essa linha é uma equivalência. Um copo tem 200 ml e produz 118 kcal total de energia. Uma casa consome 2.400 kWh em um ano. Tá? São tudo informações que se correspondem de alguma forma. Então a gente tem o quê? A gente tem a pergunta, a gente tem a questão em si. Ele quer saber o volume, só que em litro, para um mês dessa casa. Ou seja, o volume em leite. Para abastecer essa energia, só que não essa energia. Na verdade, é essa casa em um mês. Isso aqui é para um ano. Ele quer saber para um mês. Ok? Tanto que a resposta, inclusive, na pressa, eu acabei não calculando para um mês, eu calculei para um ano. É um erro muito comum. Tá? A gente faz na pressa, não cuida, acontece esse erro. Veja que eu cometi esse erro por descuido. Muito comum acontecer esse tipo de erro. Tá? Então, no gabarito lá, a resposta está aproximadamente para ano. E a gente precisa para mês. Tá? Então, qual é que é o primeiro passo? Primeiro passo, um possível primeiro passo que a gente precisa fazer é converter a energia da casa para quilocaloria. A gente tem a energia do leite numa medida e a energia da casa em outra. Então, a gente precisa fazer com que elas conversem. Uma possibilidade é essa aqui. O segundo é dividir a energia de um mês pela energia do leite. Tá? Dividir a energia de um mês pela energia do leite. E o terceiro passo, porque se a gente fizer isso, a gente vai ter quantos copos tem, né? Que é o que a gente tem aqui, a energia de um copo. Então, se a gente fizer isso só, a gente vai ter quantos copos precisa para um mês. Então, a gente depois vai ter que ainda converter esses copos para litros, que seria o terceiro passo. Não vou escrever aqui, porque o meu espaço é bem curto. Então, não vamos tomar esse tempo aí de escrita. Então, vamos fazer, então, o primeiro passo. Eu vou apagar também essas informações aqui em cima. Pausa se necessário. Vamos para o primeiro passo, então, que é transformar a medida de quilowatt-hora para quilocaloria. Lá na nossa tabela, não tem direto. A gente tem 1 kWh equivale a 3,6 megajoule. A gente tem que o mega é 10 na 6, e esse 10 na 6 vai se transformar em milhão. Então a gente pode escrever isso já direto, se tu achar assim adequado, como 3.600.000 joule. Tá? A gente pode escrever também notação científica, não tem problema nenhum, a gente podia deixar 3,6 10 na 6. Tá? É só para ficar mais claro. Então a gente tem aqui essa medida de ano ainda, quilowatt-hora. Se a gente fizer essa conversão, a gente vai ter um número bem grande, né? 2.400 vezes 3 milhões e pouco. A gente vai ter 8.640. Participação especial do Lúcio Hector aí. Vamos ver se os zeros... Confere. Joule. Então, essa medida aqui em joule. Agora, a gente precisa ter ela em quilocaloria.
Lá na tabela a gente tem que 1 quilocaloria equivale, ou melhor, que 1 caloria, né? Equivale a 4,18 joule. Então aqui a gente tem duas opções. Ou a gente transforma, a gente bota já aqui 1K e 1K aqui, a gente pode fazer isso, tá? Porque a gente vai ter 1000 de ambos os lados. E bota já 1K aqui, tira esses 3 zeros e bota 1K, é uma opção, encurta um pouco o cálculo, ou a gente pode fazer isso depois. Tá? Vamos fazer isso depois aqui para ficar mais claro para quem tem mais dificuldade. Então a gente tem essa medida aqui, 640, não vou escrever ela toda, em joule, x para ter em caloria. Também vai dar um número bem grande. A gente tem aproximadamente esse valor. Para a gente ter em quilocaloria, a gente vai ter que dividir isso por 1000, né? A gente pode fazer uma nova regra de 3, ou a gente pode... Sim, tem várias maneiras de fazer, né? A gente pode fazer uma regra de 3, tem gente que faz mais de cabeça. Para ser mais rápido, eu vou aqui, então, dividir essa medida por 1000 para obter já esse quilocaloria aqui embaixo. Para a gente encurtar um pouco o tempo do vídeo também. Já estamos em 20 e poucos minutos. Então, isso aqui é a medida para 1 ano da casa. Tá, vamos agora, então, dividir esse valor por 12 para a gente obter para 1 mês. Então, se a gente divide aquele valor por 12, a gente vai obter o valor aproximado de 1,722,488 0,3,8 quilocaloria. Isso a gente não sabe a quantos copos equivalem, mas a gente sabe que 118 quilocaloria equivale a 1 copo. Aqui eu já estou passando, então, a energia da casa, já está em quilocaloria, agora eu vou passar isso para ver quantos copos dá. Isso dá a medida. Aqui, aliás, se eu não me engano, o vírgula tem que estar mais aqui. Essa divisão, então, vai dar para nós aproximadamente 1460. Vou botar aqui assim. Copos. Tá? Aproximadamente. E daí, se a gente pegar e fazer aqui um copo tem 0,2 litro, que é o que equivale aos 200 ml. Então aqui eu estou fazendo uma conversão direta, mas eu posso escrever também isso direto. 200 ml, né? Substituo o mili por 10 na menos 3 e aplico 10 na menos 3. Eu vou ter, então, 0,2 litro. Então eu tenho aquela medida ali em copos, 1460 copos, quanto isso equivale em litro. E daí chega na resposta de aproximadamente 290 litros de leite. Tá? Como os números são muito grandes, a gente pode fazer bastante arredondamentos. Então é isso, gente. Tá? Então, como eu falei, tem uma errata, o resultado no gabarito está para o ano, então para o mês é isso daqui. Tá? Então eu vou parar a correção aqui para o vídeo não ficar mais longo ainda. Espero que tenha auxiliado. Dúvidas, me questionem. Por hoje era isso. Até a próxima.